O que nós trouxemos essa edição do GTS para vocês é um pouco da nossa experiência com o VPN. Não é um assunto novo, não chega a ser um assunto novo, até porque o OpenVPN tem aí seus 4 anos. A primeira mensagem trocada e conversando sobre isso nos fóruns vem de março de 2002. Mas, apesar disso tudo, ainda existem pessoas, pelo menos nós temos essa experiência de que não conhecem plenamente o OpenVPN ou que usam outras ferramentas não tão eficientes quanto o OpenVPN por falta de conhecimento ou por achar que é uma ferramenta de difícil configuração, ou que isso já foi desmistificado. A ideia é deixar isso o mais claro possível nessa apresentação. Bom, como a grande maioria é da área de segurança, deve conhecer bem o conceito de VPN, eu não vou me estender tanto, mas é preciso contextualizar para chegar até o OpenVPN, por isso, aí tem a ideia de como é que é formada, como é que se configura ou como é que funciona a VPN. De início, o que a gente tem são as interfaces reais, né, e quando a VPN é levantada, se estabelece uma rede virtual, uma segunda interface é levantada em cada uma das máquinas participantes, que utilizam a interface real para transmitir dados, só que todo dado que chega até a interface virtual, ele é tunelado, não necessariamente encriptado, e isso passa tunelado até o outro lado, quando é destunelado, e se for o caso, desencriptado, e também, se for o caso, comprimido e descomprimido. O primeiro tabu, a primeira informação aos menos conhece pouco a tecnologia VPN é essa. A ideia principal é tunelar o tráfego, né, seja ele encriptado ou não. Bom, e por que tunelar? A ideia é que, independente da rede que exista entre as máquinas que participam de uma VPN, isso se torne transparente para o usuário, que máquinas de um lado consigam acessar máquinas do outro, através da VPN, independente se esse meio é seguro ou inseguro, se é local, se é remoto, se é confiável ou não confiável. Então, pouco interessa para a ferramenta de fato o que é que está no meio do caminho, mas se existe conexão entre a interface real de uma máquina e a da outra que participa dessa comunicação, é o suficiente para se estabelecer uma VPN. Ou pelo menos deveria ser suficiente se os protocolos que compõem a solução não forem exigentes demais. O uso da criptografia, ele não é necessário, não é obrigatório, mas geralmente se usa a criptografia para garantir a segurança. O conceito de VPN vem inicialmente como uma técnica de tunelamento, mas a criptografia é quase que sempre utilizada para tornar esse canal minimamente seguro, né? Já que geralmente o uso de VPN vem associado à necessidade de segurança na comunicação, além do tunelamento. E pode ainda usar compactação, né? Isso aí tem os prós e os contras, pode reduzir o tráfego tunelado, fazendo a compactação antes e descompactando do outro lado, mas isso tem que se avaliar o custo-benefício, varia de acordo com o link, já que, dependendo das máquinas utilizadas, esse custo de compactar e descompactar pode ser que não seja necessário se o link for um link razoável aí, e o pouco gargalo adicional que é feito aí pode ser que não compense. Então, pode-se usar compactação ou não, se for utilizada, tem que se avaliar o custo-benefício de não se utilizar. Vantagem e utilização das VPNs. As redes fisicamente separadas podem ser vistas logicamente como uma rede só. Isso facilita a administração, dá essa ideia de que não se sabe onde está a rede, mas depois de estabelecido o túnel, a rede ou a máquina remota faz parte de uma mesma rede e pode se tratar como se estivesse localmente numa rede local com essa máquina. E com o uso da criptografia tem-se canais seguros mesmo sobre canais inseguros. Eu lembro que eu vi uma situação bastante interessante em que uma empresa de Recife, que não dá para citar o nome, mas que eles usavam todo dia, tinha uma filial aqui em São Paulo, e todo dia eles pegavam o disquete do movimento do dia e mandavam pela Varig Log para cá e mandavam de volta o disquete daqui para lá. E eu perguntava por que esse sistema é offline. Ele disse, não, é muito caro pagar um LP de Recife para São Paulo. Isso foi aproximadamente em 2004. E eu disse, por que vocês não usam a internet? Não, nós não confiamos. Eu disse, por que não usam VPN? Aí a resposta que foi, mas o que é isso?
né? Então, o custo realmente de uma LP de lá para cá não compensava, mas todo o sistema ficava offline por falta de conhecimento de uma ferramenta de VPN que pudesse implementar esse tipo de coisa. E aí você tem redução dos custos, naturalmente, né? E o foco dessa apresentação, de fato, é utilizar VPNs, além do tunelamento, também com criptografia, para tornar o canal seguro, mesmo passando por um canal inseguro. Existem alguns cenários de implementação, né? Todos os cenários são comportados pela ferramenta que a gente apresenta aqui, embora não sejam comportados por algumas outras ferramentas concorrentes, digamos assim. Aqui é um cenário mais conhecido, onde você tem uma intranet, e existe um gateway VPN, um servidor, né, dedicado ou não, mas que tem visibilidade externa e que pode fazer a ponte entre uma rede externa e uma rede interna. Nesse caso, o indivíduo, o funcionário, a pessoa que está fora dessa rede precisa se conectar à sua rede interna de forma minimamente segura, né? E tem uma conexão à internet, estabelece um túnel até o gateway VPN, e a partir de então ele tem o tráfego tunelado por esse túnel VPN, chegando até a intranet. Ele está fisicamente distante, mas logicamente está dentro da sua intranet. Esse é o cenário mais comum, né? O outro cenário, conexão de LANs. Você tem duas LANs remotas, seria esse o caso lá da empresa que eu citei, onde existe um canal inseguro entre as duas e não dá para trafegar dados por esse canal inseguro. Nesse caso, ao invés de ser esporádico, quando houver necessidade de trafegar dados, estabelecer VPN, geralmente existem dois gateways dedicados, não necessariamente, mas geralmente é esse o cenário, e um dos dois faz papel de cliente e outro do servidor, e estabelece esse túnel VPN, e a partir de então se torna transparente o tráfego entre as duas LANs, passando por esse gateway. Todo o tráfego que necessita cruzar a VPN e chegar até o outro lado, chega até a interface virtual levantada pela VPN, sobe até a interface física, passa no túnel, chegou do outro lado e consegue atingir as máquinas da outra LAN remota, seja esse meio qual for. Um outro cenário interessante é quando se tem insegurança ou não se confia na própria rede interna. Ainda existem, né, os sobreviventes aí das redes com hub, por exemplo, e que fazem um grande domínio aí, sem limitação física ou lógica na sua instituição, e precisam trafegar dados de forma segura dentro dessa rede. Principalmente redes acadêmicas, como é o nosso caso lá, existe sempre o estudante de computação querendo ver a nota na máquina do professor, por exemplo. Ou o estudante de computação querendo ver o que se usou no novo sistema acadêmico da universidade. Para isso, né, é interessante que toda a comunicação que exija segurança e que não usa protocolos seguros possa se fazer via VPN. Então, numa mesma LAN, né, eu tenho máquinas que estão ligadas aqui via hub, switch, seja o que for, mas que precisam trafegar dados de forma segura, estabelece uma VPN dentro da própria intranet, uma redezinha virtual é firmada entre os dois e o tráfego pode passar entre eles aqui sem problemas. Qualquer interceptação desse tráfego feito por outras máquinas da mesma LAN não vai ter nenhum sucesso no acesso às informações, porque elas vão estar encriptadas. Essa segurança garantida pelo nível de criptografia da solução VPN utilizada. Existe ainda, quando não se quiser fazer um ponto a ponto aí para estabelecer um túnel dentro de uma LAN, você pode ainda ter um servidor de VPNs dentro da tua LAN. E aí eu teria, sempre que alguma máquina quiser comunicar com outra, chega a um acordo e se conectam até o servidor VPN, e a partir das duas máquinas conectadas, elas têm uma intranetzinha segura, né, entre elas aí. Nesse caso, a vantagem disso é que as máquinas participantes, elas são as duas clientes e um servidor, existe um servidor dedicado intermediando isso aqui. No exemplo anterior, uma das duas fazia o papel de cliente e a outra de servidor. Bom, eu começo falando um pouco aqui do FreeS-WAN, né? Isso aí foi uma das soluções interessantes que começamos a utilizar lá. Na realidade, a primeira que nós utilizamos foi o VTUM, mas depois o FreeS-WAN, devido à popularização. E a ideia do FreeS-WAN era utilizar o IPsec para tunelamento. Depois disso pronto, realmente era
condição, uma solução bastante eficiente para as nossas necessidades. O problema maior da solução do FreeS-WAN era a modificação nos cabeçalhos e a utilização do IPsec no IPv4 dava alguns problemas quando a gente tinha redes atrás de NAT, ou quando estava remotamente usando redes de hotéis, por exemplo, ou de outras instituições que estavam atrás do NAT. Não conseguimos fechar o túnel algumas vezes até a nossa rede, e por isso, como nós usamos muito o NAT lá entre as unidades remotas do Estado, essa solução passou a não ser a solução oficial e a solução mais adequada para a gente. Em 2004, o projeto foi descontinuado, mas ele ressuscitou aí com o OpenS-WAN, né? Aqui está o site atual do OpenS-WAN, e uma outra condição é que o forte do OpenS-WAN é aquele segundo cenário, a comunicação entre LANs, 2 gateways dedicados para fazer o túnel VPN. Não que não se possa estabelecer com os outros, mas o forte dele é esse aqui. O PPTP, né, o POP-TOP, a implementação para o Linux, a vantagem, não sei se é patrocinador, a vantagem foi que foi criado pela Microsoft, né, e que é nativo desde o Windows 95. Isso quer dizer que tornava-se mais fácil pelo parque de usuários que usam o Windows utilizar o PPTP, já que ele trazia isso de forma nativa. Em nosso caso, como o forte, ou o principal uso era entre redes, e como o grande parque de servidores e equipamentos de conexão não dedicados é baseado em Linux e outros Unix, isso não vinha a ser uma vantagem. Um outro problema ainda é que a troca de chaves é feita utilizando o protocolo GRE em nível de rede, e isso exigia, para estabelecimento do túnel, que os firewalls no meio do caminho abrissem a porta 47, implementassem e liberassem o tráfego no protocolo 47 em nível de rede, que era o GRE. Isso quer dizer que, mais uma vez, os NATs estavam comprometidos aí. Precisava, sempre que fosse estabelecer, contactar todos os administradores intermediários das redes e pedir que abrissem esse buraco no firewall deles para poder nossa VPN funcionar. A nossa ideia era que isso fosse feito de forma transparente, até para não levantar nenhum tipo de suspeita ou algum tipo de problema. Mas, diante dessa dificuldade, balanceando com a facilidade de se ter nativo isso no Windows, essa passou a ser uma alternativa extra, por exemplo, quando alguns professores viajavam ou funcionários precisavam se conectar às suas redes remotamente, que dependiam somente do nosso firewall, por exemplo, a gente aconselhava que usasse o PPTP em seus Windows e colocou um servidor lá. As listas sobre o assunto colocam como desvantagem do PPTP o nível de criptografia, que se você tem uma versão anterior ao Windows 2000, por exemplo, sem o patch aplicado, a criptografia usada é de 40 bits. E isso comprometia o que a gente queria de fato, que era segurança. Falando de outras opções, tem os links aí da apresentação, né? Aqui tem o VTUM, que nós usamos a partir de 97 e descontinuamos quando passamos a usar o OpenVPN. O SAIP, VPND, TNC, SecVPN e o AVPIN. São aí algumas soluções interessantes para a implementação de VPN, todas elas baseadas em software livre. Tá? Não vou me deter nelas, já que o nosso foco é o OpenVPN. Falando então do OpenVPN, de fato, o que ele utiliza para a comunicação são os protocolos SSL e TLS. A flexibilidade, e isso é o que o torna interessante, o uso do OpenVPN, vou citar algumas situações que nós passamos interessantes daqui a pouco, é a flexibilidade de uso, né? Tanto da porta, que isso é normal, você escolher a porta, apesar de que ele usa a porta 1194 por padrão, mas também você pode escolher se a tua VPN vai funcionar em cima de TCP ou UDP. Né? Aí você diz, como eu vou trafegar dados de forma segura em cima de UDP? O túnel é UDP, mas se você trafega TCP por dentro, a necessidade da retransmissão é dita pelo protocolo que está passando internamente. Então, descomplica a camada externa usando o UDP, por exemplo, né? E sem perder a garantia que você tem aí da segurança em cima da criptografia utilizada. Todos os cenários apresentados aqui podem ser implementados pelo OpenVPN, seja LAN to LAN,
ou a máquina remota, um servidor intermediário ou dentro de uma intranet. Clientes também para o Windows, em modo texto ou modo gráfico, né? E ao contrário do que às vezes pode pensar, o cliente para o Windows não é pago, também é gratuito. Uso de chaves ao invés de usuário e senha. É o padrão dele utilizar certificado digital, embora, se quiser dar um nível maior de segurança, você pode usar o certificado, criar o par de chaves para cada usuário, a entidade certificadora e o usuário e senha também. Como geralmente a gente tem usado para comunicação entre LANs, para não precisar toda a vida estar colocando o usuário e senha, a gente usa somente o certificado digital, né, somente a segurança baseada em chaves, onde um cliente dispara a conexão para o outro, via daemon, por exemplo, de forma automática. Ele levanta isso, se autentica via certificado e a conexão VPN é estabelecida sem precisar de usuário e senha, mas mesmo assim mantendo a segurança. Plataformas Linux, Windows, BSD, FreeBSD, NetBSD, macOS, são OS Solaris. Já pode citar aqui uma dificuldade ou algum problema, é que, infelizmente, não existe, não sei se há projetos para isso, acredito que não, pela evolução aí dos sistemas da Microsoft, mas abaixo do Windows 2000 não existe o OpenVPN para o Windows. Então, 95 e 98 estariam fora, e essa, às vezes, é uma dificuldade quando se usa ainda máquinas com esses sistemas operacionais. Bom, a instalação, pode-se baixar o fonte, a versão está 2.09 de outubro desse ano, e a instalação é simples também, o /configure, make install. Nós gostamos e adotamos há 2 anos oficialmente o Debian como Linux oficial, e o apt traz essa vantagem para a gente, que é o apt-get está OpenVPN, ok, um abraço, está instalado e pronto para funcionar, né? Então, aconselho principalmente aos novos entusiastas do Linux que utilizem ferramentas ou distribuições que facilitem a vida, como o Debian. O servidor mantém o arquivo de configuração do servidor, informando, por exemplo, que portas, que protocolos vão ser utilizados, aonde estão os arquivos de configuração, as chaves, a chave da entidade certificadora, a chave pública da entidade certificadora, o certificado do servidor e a chave pública do servidor. São os dados que ficam no servidor. O cliente traz o arquivo de configuração do cliente, o certificado da entidade certificadora seria quem vai validar a sua chave, o certificado do cliente, chave privada do cliente. Todos esses dados gerados no servidor. E aqui nós estamos tomando o servidor, que é o cenário geralmente que nós temos utilizado, ele, além de ser o servidor VPN, também é a entidade certificadora. Se quiser utilizar algum intermediário para validar isso aí, uma CA, pagar para utilizar uma CA independente, há a possibilidade também. Mas como o objetivo aqui era reduzir custo e confiamos nas máquinas, o próprio servidor também é o CA. Quando o OpenVPN começou a ser utilizado, né, a partir de 2002, existia uma dificuldadezinha, uma complexidade para se gerar as chaves, porque o comando não era tão simples, né? Era um comando aquele comando que você começa no prompt, termina a linha, começa do outro lado e vai até embaixo 2, 3 linhas, todos os parâmetros. Isso foi recentemente resolvido porque foram criados scripts que facilitam, e como facilitam a criação dessas chaves. O que é que esse script tem? O comando que seria dado na mão normalmente. Então, o que foi feito foi só automatizar ou facilitar a vida do administrador. São gerados os parâmetros de Diffie-Hellman, que são usados na troca de chaves. Nessa geração, você disse que vai usar a criptografia de 1024 ou 2048 bits. A geração manual e assinatura das chaves, CA, foi resolvido, e das chaves do servidor e cliente. Então, atualmente, os scripts estão nesse diretório aqui, né? Exemplos ISE e RSA, e os arquivos de configuração padrões, já todos comentados e prontos para serem utilizados nesse outro diretório. Dá para se levantar uma VPN aí em 3 ou 4 minutos, contando já com a instalação, dependendo do link. Bom, geralmente se utiliza o diretório /etc OpenVPN, isso é uma convenção. Quando se instala, ele, a partir de distribuições baseadas em pacotes, ele já cria esse diretório. E o conselho é copiar os scripts para dentro desse diretório e executá-los naturalmente. Configurá-los e executá-los aí.
Existe um diretório padrão chamado um arquivo chamado vars, onde se configura inicialmente os dados da instituição ou do servidor, né, que vão ser usados na geração das chaves. Por exemplo, país, estado, cidade, a instituição e o e-mail. Esses dados, depois de gerada, quando forem ser gerados os certificados e as chaves, vão ser utilizados para compor a chave do servidor e do CA. Aqui estão os comandos para se criar a CA, né? E os dois arquivos mais importantes, o certificado da entidade certificadora e a chave da autoridade certificadora. Isso fica no servidor. O certificado da entidade certificadora vai para cada um dos clientes da VPN. Em seguida é gerado o certificado do servidor, né? Tem o script build key server e em seguida é gerado server.crt e server.key. O certificado do servidor e a chave do servidor. Essa aqui é a chave privada, esse aqui é o certificado do servidor. Para cada cliente, no servidor, então, é gerado um par de chaves, seria o certificado e a chave privada. Build key, o nome do cliente. Para cada um é interessante usar o common name diferente, para identificar de forma única cada um dos clientes. E também a partir desse common name é que vai ser utilizado, como eu vou mostrar daqui a pouco, para que se consiga, se houver necessidade, enxergar a rede por trás do cliente. Então é interessante que se coloque um nome único que identifique quem é o cliente que está conectando para se proceder, se for o caso, a distribuição das rotas para se chegar até as máquinas que estão por trás desse cliente. Para cada cliente, então, é gerada uma chave com esse nome .crt e com esse nome .key, o certificado e a chave privada. Um detalhe aqui, né, já que eu comentei anteriormente, se houver necessidade de se colocar login e senha também, ao invés de build key, use build key pass, tá? Dessa forma aqui é gerado não só o certificado, mas o par de chaves, mas também é solicitado um login e senha para cada usuário. Nesse caso, o usuário, para se conectar à VPN, vai precisar, além do certificado, informar login e senha. Se for feito entre servidores que não houver necessidade de login e senha, basta usar o build key, que o certificado é suficiente para estabelecer a VPN. O build DH, para gerar o arquivo, os parâmetros de diffie-Hellman que vão ser utilizados, existe um arquivo anterior, opsssl.cnf, não está na apresentação aí, mas está nos arquivos de configuração, dentro daquele diretório que eu apresentei para vocês, onde você informa qual o tamanho da sua chave. O padrão é usar 1024, por isso, se só dá o build DH, ele vai usar isso por padrão. 1024 bits. Para utilizar 2048, o arquivo vars, você coloca como parâmetro, apaga o 1024, coloca 2048, que é o suficiente para se gerar o diffie-Hellman baseado em 2048 bits. 1024 tem sido suficiente, é o que nós utilizamos geralmente. Aqui estão os arquivos gerados, um resumozinho aí, né? No servidor, server.conf é o arquivo de configuração, né? Se houver necessidade de manipular, modificar portas, protocolos, TCP ou UDP utilizados, pode utilizar esse arquivo. CA-CRT é o certificado da entidade certificadora que fica no servidor e que vai ser distribuído também para os clientes. CA-Key, a chave privada da entidade certificadora. CRT, server-CRT, o certificado do servidor. Server-Key, a chave privada do servidor. Para cada cliente, um arquivo client.conf com as configurações do cliente. Essas configurações, por exemplo, quem é o servidor VPN em qual vai se conectar, que porta está utilizando e onde estão as chaves que vão ser utilizadas. CA-CRT é o certificado do servidor que é necessário, o certificado da entidade certificadora necessário para cada cliente. E o certificado e a chave de cada um deles. Esses 4 arquivos são suficientes, além da instalação do OpenVPN no cliente para estabelecer a comunicação. Alguns detalhes importantes aqui do arquivo de configuração do servidor VPN. O parâmetro local informa qual o IP desse servidor, que vai ser enxergado, vai ser visualizado por onde os clientes vão se conectar a ele. A porta que vai ser utilizada, o padrão é 1194. O protocolo, que pode ser UDP ou TCP, como a gente colocou agora há pouco. O device, e aqui é um detalhe interessante, né? O padrão é usar o TUM. O TUM você faz
VPNs em nível 3, mas se houver necessidade, por exemplo, dentro de intranets, de se fazer VPNs em nível 2, você usa aqui o device TAP, e aí você vai estar, as duas máquinas vão estar utilizando a comunicação em nível 2. Isso pode facilitar, principalmente no tráfego dentro de intranets. Em seguida, se informa no arquivo de configuração do servidor quem é o certificado da entidade certificadora, é ele próprio, o certificado do servidor, a chave do servidor e o arquivo diffhelm utilizado para troca de chaves. Bom, para cada rota, né, que seja necessária passar para cada cliente na hora do estabelecimento de conexão, se usa um parâmetro chamado push. Tá? Desculpa, tem um detalhe antes aqui. Né? O server e uma rede aqui. Isso aqui vai ser a rede virtual ou a rede que vai ser os ponto a pontos que vão ser gerados na rede virtual entre cliente e servidor. O padrão ele usa esse 10.8, que é pouco utilizado, mas isso é configurável. Isso quer dizer que a interface VPN virtual vai estar utilizando uma rede 10.8, para cada cliente vai receber um IP dessa rede 10.8. Isso aí pode ser configurado. Então, continuando, o push router são as rotas que vão ser enviadas para cada cliente. Então, se atrás do servidor eu tenho uma rede única, na hora em que o cliente se conectar, eu posso enviar para ele já esse parâmetro, que na hora que o cliente estabelece a conexão, ele recebe para a sua tabela de rotas, aquela rota é inserida automaticamente no cliente e ele consegue chegar até as máquinas que estão atrás do servidor. Se existirem várias redes atrás do servidor e for necessário que o cliente acesse cada uma dessas redes independentes, pode-se usar quantos push routes forem necessários. Então, push route, uma rede, as que forem colocadas, na hora que o cliente se conecta ao servidor VPN, ele recebe essas rotas e são inseridas. O detalhe é que quando o cliente desconecta a VPN, essas rotas são removidas também, para não ficarem lá, rotas levando para canto nenhum em cada cliente. No arquivo de configuração do cliente, para informar que ele é um cliente, observe que o pacote, se for utilizado uma distribuição baseada em pacotes, o pacote OpenVPN para cliente ou servidor é o mesmo, o que diferencia quem é cliente ou servidor é o arquivo de configuração. Então, o client eu estou informando que esse é um cliente OpenVPN, o dev.tam, aqui eu estou informando que eu vou usar VPN nível 3, o protocolo utilizado, remote, aqui eu informo quem é o IP do servidor remoto VPN e a porta, o certificado do servidor e o certificado e chave local, a chave privada e o certificado do cliente. Esses são os dados necessários no arquivo de configuração do cliente para que ele estabeleça a conexão com o servidor VPN. Aqui eu coloquei algumas telas, nós não costumamos utilizar isso, só quando existem pessoas do nosso grupo que usam o Windows e vão conectar remotamente, do cliente VPN para a interface gráfica para o Windows. Tá? Tem aí o padrão conhecido Next, né, da instalação do OpenVPN. Pode ser colocado como serviço para ser levantado automaticamente ou, né, se for necessário, ela vira uma interfacezinha aqui, ó, que pode ser manipulada. Se você tem esse cliente se conecta a várias VPNs, cada arquivo desse, com as chaves do cliente e o certificado do servidor, devem ser jogados no diretório específico do Windows, e na hora em que aparece a interface virtual aqui, surgem os nomes, aqui não está dando para ver direito, mas quais são as VPNs disponíveis que esse cliente pode conectar. Então, basta instalar uma única vez o VPN no Windows, e para cada servidor que ele fosse conectar, se coloca o certificado do servidor e o par de chaves gerado gerados nesse servidor para o cliente, e o arquivo de configuração. É suficiente para aqui surgirem todas as VPNs disponíveis que ele pode se conectar. Aqui um log do estabelecimento da conexão, para o usuário acompanhar se houve algum problema ou se foi estabelecido de fato a VPN. E aqui uma tela quando as chaves foram geradas com aquela configuraçãozinha do Build Key Pass, né, solicitando, além do certificado, um login e senha para esse usuário se conectar ao servidor VPN. É possível também, quando essa opção é habilitada, que o usuário remoto possa modificar a sua senha
aqui está a janelinha para mudar a senha no servidor VPN. Bom, aqui tem um detalhe adicional, né, que um detalhe que eu vi que pouca gente utiliza, de fato, é quando o cliente precisa que máquinas que estão atrás do servidor se conectem a máquinas que estão atrás do cliente. Né, um cenário típico de que uma LAN to LAN, quando a LAN dispara a conexão, ela recebe do servidor as rotas para as máquinas que estão atrás do servidor, mas se ela precisa informar ainda a rota para chegar às máquinas que estão atrás do cliente, isso é configurado no servidor também, mas tem que ser informado. Né? O padrão no servidor é colocar esse parâmetro client config de ccd, e dentro desse diretório ccd no servidor se coloca um nome do cliente, e dentro de cada arquivo com esse nome do cliente, essa linha e route e a rede que está por trás do cliente. No servidor ainda são informadas aqui essas rotas que vão casar com essas rotas aqui na hora que o cliente levantar. Como é que isso funciona então? O cliente se conecta ao servidor VPN, recebe, depois da conexão, as rotas para chegar até as máquinas atrás do servidor VPN. O servidor observa qual é o common name que é usado no cliente e verifica se existe o nome dele dentro desse diretório CCD. Se existir, automaticamente ele coloca no próprio servidor e disponibiliza para os demais clientes as rotas para se chegar até as máquinas que estão por trás daquele cliente, mesmo que esse cliente se conecte temporariamente. Mas enquanto estiver conectado, as máquinas que estão por trás dele podem ser visualizadas se você informar essa rota aqui. Né? Isso aí tem que ter muito cuidado, né, para não se utilizar redes iguais por exemplo, atrás do cliente, as máquinas teriam IPs da mesma faixa que estaria atrás do servidor, mas seriam redes distintas. Tem que tomar cuidado nessa hora de fazer o roteamento para não haver problema. Então, mesmo redes atrás de clientes remotos com conexão não permanente ficam disponíveis para acesso enquanto a VPN estiver ativa. Essa é a condição. As rotas são inseridas somente quando o cliente estabelece a VPN e são removidas automaticamente quando a VPN é desfeita. Tanto as rotas no cliente como no servidor, tanto as rotas para chegar até as máquinas atrás do cliente, como para chegar às máquinas atrás do servidor. Desta forma, o cliente remoto torna-se um gateway VPN para acesso para a sua rede interna. A única opção para habilitar que clientes consigam acessar outros clientes, ou que máquinas atrás de um cliente consigam acessar máquinas atrás de outros clientes, é o client to client no arquivo de configuração do servidor. Né? Embora não fique com uma velocidade tão interessante, mas é possível, né? Eu estou com uma rede e não tenho um servidor local, eu posso me conectar a um servidor remoto, um outro parceiro, uma outra rede se conecta ao servidor remoto, e eu usando o client to client e colocando os parâmetros, as linhas com as rotas, as máquinas que estão atrás da minha máquina podem acessar as máquinas que estão atrás da máquina do outro cliente. Só que, fisicamente aí, o tráfego vai ser grande, né? Que ele vai chegar até o cliente, tunela, vai até o servidor, vê para onde é que vai, tunela novamente, vai até o outro cliente para chegar até o destino. Dependendo do link que você está utilizando, isso pode ser quase que impraticável, né? Um ping aí, que era mais interessante implementar aquele protocolozinho do pombo correio do que conseguir fazer um ping com isso aí, né? Revogação de certificados. É interessante, né? De repente alguém roubou o certificado, ou a máquina não é mais confiável, ou alguém saiu da empresa e tinha recebido um par de chaves. Para não ter que se gerar um novo conjunto de chaves para todo mundo, né, pode-se revogar os certificados. Observando que os arquivos de cada cliente ficam na própria máquina. Isso aí pode ser melhorado ou garantir um pouco mais de segurança se você fizer isso baseado num pendrive, por exemplo, né, ficaria um pouco mais seguro. Mas a grande maioria dos servidores, pelo menos que eu conheço, colocam os certificados e as chaves privadas na própria máquina. Vamos supor que essa máquina seja comprometida ou acessada por alguém que não devia. É interessante se revogar e gerar um novo certificado. Para isso é simples. Né, existe esse script revoke full e o nome do cliente, aquele certificado é revogado. Quando o cliente tentar conectar novamente, ele não vai conseguir porque, apesar do certificado estar lá, né, usar o mesmo certificado do servidor, o seu certificado e sua chave privada não servem mais para nada. Essa linha embaixo
CRL Verify, CRL PEM, deve ser inserido no arquivo server.conf, né, para informar que vai se utilizar a revogação. Aqui o que eu tinha colocado agora há pouco, mais explícito, quando se quer fazer VPN em nível 2, troca-se a linha DevTAM por DevTap no servidor e no cliente. E essa linha aqui garante que todas as vezes que o cliente se conectar, ele vai ficar pegando o mesmo IP. Isso pode ser interessante quando, por exemplo, né, se quer, além de se ter a conexão remota às máquinas, também utilizar isso no DNS. Quer chamar as máquinas que estão participando da VPN por nomes específicos. Aí não fica tão interessante usar DNS quando esses IPs ficam mudando constantemente. Essa linha no arquivo de configuração garante que aquela máquina, uma vez que pegou aquele IP na sua rede VPN, ela sempre vai pegar o mesmo IP, facilitando a vida dos DNS. Esse parâmetro aqui, que geralmente vem marcado, ele vem comentado no arquivo de configuração, não é tão interessante utilizar, é quando se precisa, se permite utilizar um certificado para mais de um cliente. Ou seja, eu permito que 2 conexões sejam feitas usando o mesmo par de chaves, o mesmo certificado do cliente. Em um caso extremo, por exemplo, né, em que não se pode gerar uma outra chave e precisa-se ligar 2 notebooks de 2 funcionários remotamente, um empresta ali o seu certificado, isso não é interessante orientar ninguém a fazer, e as 2 máquinas podem simultaneamente se conectar ao servidor VPN utilizando uma mesma chave. Alguns outros parâmetros aí adicionais. Max Clients, qual o número máximo de clientes VPN suportados pelo servidor. Isso aí pode ser estabelecido quando se usam muitos clientes e a máquina não comporta um número X, isso aí constatado por performance da máquina. E se quer logar, se não for colocado esse parâmetro log e o nome do arquivo de log específico, os logs vão ser feitos no arquivo padrão de logs da distribuição. No caso do Debian lá, no syslog.log, né? No syslog. Se você especifica log ou pvpn.log, por exemplo, nos arquivos de log vão ser gerados, os logs vão ser gerados dentro desse arquivo, tudo que for relacionado ao OpenVPN. Bom, fechando aí, acredito que o OpenVPN está consolidado como uma solução estável, flexível e principalmente aí gratuita, né? É flexível e robusta para se implementar os vários cenários que se pensa hoje que se pode estabelecer VPN, não exige mudança em nível de rede, né? A situação que eu falei que ia comentar era um caso em que uma pessoa precisava se conectar à internet e ele passava por um proxy que não deixava nada passar se não fosse via proxy. Só que o cara tinha deixado a porta 21 aberta para o cara baixar arquivo por FTP. Colocamos um servidor VPN escutando na porta 21 fora, ele usava a porta, passava, se autenticava lá fora e por dentro do túnel até a máquina externa acessava a internet sem problemas, né? Isso é bom administrativamente, pode ser um problema aí para quem administra redes, principalmente quando tem estudante no meio, né? A principal desvantagem, né, não oferece suporte a Windows 98, 95. Eu acho que cada vez menos isso vai ser um problema, já que os usuários do Windows estão migrando aí para outras versões mais novas do Windows, e seria um concorrente direto do PPTP. A questão de ser nativo aí no PPTP e o OpenVPN se ter que baixar e instalar um cliente para o Windows pode ser um fator impactante quando se tem muitos usuários que precisam estabelecer VPN, né? Acredito que na maioria dos casos não. É fortemente recomendável usar a VPN. Por fim, até para justificar por que eu trouxe esse assunto depois de tanto tempo, eu diria que nada é tão simples quanto parece, nem tão complicado quanto diz o manual. É um colorário aí das leis de Murphy, né, dizendo que, às vezes, a gente conhece a ferramenta, mas não na sua plenitude. Esse foi o meu objetivo aqui para vocês, trazer um pouco mais de detalhes aprofundados do VPN. Então, vamos agradecer ao Ricardo Kleber pela apresentação. Obrigado. Eu que agradeço. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!